Então, ó, a gente está última. Eu ia mostrar ali no estúdio como que foi das últimas aulas, mas a última aula foi relacionado ao PSR, né, que é um jeito de representar esses problemas aí. Voltou? Vamos ver. Olha, apareceu o problema mais rápido, né? Daí vai ver lá, vai ter um monte de resposta que eu mandava salvar o negócio, ele não ficava, não salvou, tá certo. Beleza. Na última aula aqui, então, ó, né, foi relacionado a PSR. Comecei, demorando um pouquinho, comecei a falar desse capítulo, dessa aula 6, né, que é relacionado a esse PSR, que é um jeito de representar alguns problemas, e alguns problemas fica mais fácil também de resolver, né. Essa representação aí trabalha bastante, por exemplo, com esse tipo de problema aqui, que é o que eu comentei acho que lá na aula passada, que é a coloração de mapas, né? É um exemplo isso daqui, tem vários problemas que dá para mexer no PSR, né? Aí, ainda estou passando aqui, o PSR, então, a gente trata isso daí como sendo uma representação onde eu tenho variáveis, né, que seriam, nesse exemplo de coloração de mapa, os estados, né, então você tem WA, NT e aí por diante. Como eu tenho aqui esse estado aqui, né, vizinho desse daqui, eu faço uma ligação no grafo entre esses dois estados. E aí por diante, monto um grafo para representar isso daí. Nessa representação eu tenho os estados como sempre. Acho que era aqui que mostrava. Perdido aqui nos slides. Acho que eu passei aqui, não vi. Mas ele tem uma representação onde eu trabalho no PSR com as variáveis, aqui, são cada uma das regiões. O domínio dessa variável são as cores possíveis que eu tenho para pintar essas regiões. Além disso, eu vou ter restrições no meu problema. O nome do PSR vem de problema de satisfação de restrição, então eu tenho que ter essas restrições, que no enunciado do problema região vizinha tem que ter cor diferente. Mas a hora que a gente vai representar isso daí como um PSR, eu posso colocar lá, por exemplo, WA diferente de NT, porque os dois são vizinhos, né? Aí eu precisaria pegar todos os estados que são vizinhos, né, que são os que estão ligados ali no gráfico, todos os estados que estão ligados no meu gráfico, e colocar uma restrição falando que WA tem que ser diferente de SA, diferente aqui também, e aí por diante. Aí um jeito de pensar em resolver isso daí é o heurística de grau, que eu vejo qual eu ordeno as variáveis aqui do maior para o menor, né, sendo o SA 5, 5 que o SA faz 5 ligações com outros estados, com outras variáveis, né. O T, que é o Tasmânia, não faz nenhuma ligação. Então, ordenando isso daí, você tem um domínio de cada uma das variáveis, né. Domínio RGB para todas. A hora que eu faço uma atribuição, né, que eu comecei e fiz essa atribuição aqui, o domínio das variáveis que são vizinhas do SA vai diminuir. Por isso que sumiu o R daqui, aqui, aqui nesse terceiro, aqui e aqui. O outro no Tasmânia não mudou, porque não influencia, né? O SA não é vizinho do T. E aí a cada linha você faz uma atribuição, né? A atribuição está marcada nesse lado, e o domínio das variáveis vai mudando de acordo com essas atribuições aí. Então, aqui é a representação da heurística de grau, que é quantas ligações cada um das variáveis tem. Um outro jeito de pensar nisso daí é em relação ao tamanho do domínio, né? Nesse exemplo, todas as variáveis têm domínio igual a 3, que é RGB. Mas vamos supor que eu tivesse domínios com tamanho diferente. A Tasmânia pode ser de 10 cores, o V ali pode ser de 5 e aí por diante.
seria fazer uma ordenação de acordo com esse domínio. Nesse caso aqui, é tudo 3, né? Mas poderia ter um problema de forma diferente. E aí a gente entrava na parte de consistência de arco, né? Que é um jeito de um algoritmo para trabalhar com esse tipo de problema de satisfação de restrição, que leva em conta a representação de acordo com as variáveis que eu tenho e de acordo com o domínio dessas variáveis. Aí que ele tem essa representação aqui de uma rede de restrição para o problema de escalonamento de atividade. Aí. É como se A, B, C, D, E fossem atividades que eu tenho que colocar um horário para elas. Os horários são representados como 1, 2, 3, 4. Né? Então eu tenho que definir qual esses horários, só que eu tenho algumas regras aí. Por exemplo, eu poderia pensar que o A é uma matéria que um professor tem que dar, né? E o B também é outra matéria. Cada uma das variáveis é uma matéria. Só que vamos supor que, segundo essa restrição, eu poderia falar que, por exemplo, eu sou o professor da matéria A e também da matéria B. Então, o horário da matéria A e da matéria B tem que ser diferente. Né? Aqui, mesma coisa. O horário, vamos supor, a matéria A é dividida com a turma. Né? Então, você tem turma A e turma B, por exemplo. Então, no mesmo horário da turma A turma D tem que estar com outro professor aqui. Né? Então, uma representação que é só pensando na aplicação disso daí, né? Onde que eu poderia usar esse exemplo do problema de satisfação de restrição. Aí, depois eu vou voltar aqui nessa parte, nesse exercício aqui. Aí tem esse segundo arquivo aqui, acho que eu não consegui colocar lá ainda. Deixa eu só conferir. Eu coloquei, não lembro agora. Não está nem aparecendo. Não. Vamos ver se eu consigo editar aqui. Então, ó, o arquivo 7, que é a representação desse problema do algoritmo de consistência de arco. Vamos ver se ele vai aqui. Então, essa parte do 7 aqui, que é o algoritmo, que é o AC3, né? Qual que é a ideia desse algoritmo aí? Eu ir diminuindo o domínio dessas variáveis para não dar problema lá na frente. Né? Então, por exemplo, nessa representação aqui, eu tenho duas restrições que impedem uma variável de ser um valor, que é, no caso, B tem que ser diferente de 3 e o C tem que ser diferente de 2. Então, o que eu faço? Tiro o 3 daqui e tiro o 2 daqui. Essas duas restrições são restrições que só tem efeito com uma variável, ou seja, não influencia a outra. Diferente, por exemplo, se eu pegar essa restrição aqui. Essa restrição depende de duas variáveis, no caso, o E e o B. O B diferente de 3 e o C diferente de 2 só tem a ver com essas variáveis aí. Por isso que eu consigo tirar ela antes de analisar o valor das outras variáveis. Aí, ó, tá com problema de novo. Nem carrega esse daqui. Tá aqui de novo. Acho que não vai nem carregar. Depois eu atualizo isso daqui. Então, a ideia é pensar nesse mesmo problema aqui e seguir o algoritmo do AC3 para resolver isso. Né? O que o algoritmo vai fazer aí? Ele faz uma análise lá dos arcos. O que é os arcos? As arestas. Né? E ele vai ver se esse arco é não consistente. Né? Ou seja, quando ele é não consistente, quando, por exemplo, existe um valor aqui e outro valor aqui, onde essa restrição não vale. Né? Então, por exemplo, do jeito que está aqui, o A e o D, pensando nessa restrição, eu consigo achar um valor no A e no D que bate isso daqui. Então, nesse exemplo, eu circulei o 2 e o 1. O 2 e o 1 não bate, mas eu consigo pensar no 2 com o 2 aqui para bater. Então,
do jeito que está o A e o D agora, eu consigo pensar em dois valores, um no A e um no D, que bate essa restrição de A igual a D. Só que vamos supor que tem uma restrição, ó, igual essa de vermelho aqui que eu estou marcando, né, como se fosse criando uma nova restrição, que fala que o A tem que ser igual ao C. Consigo tirar algum número desses domínios aí agora ou não? Pensa lá, ó. Se está falando que o A, vamos pensar só nessa restrição em vermelho. Se está falando que o A tem que ser igual a C e o 2 não está aqui, eu posso afirmar que o 2 também vai ter que sumir daqui. Senão eu não vou conseguir bater essa condição em vermelho aqui. Ó, né? Então, por causa do 2 não existir aqui, eu posso tirar o 2 daqui, porque se eu colocar o 2 aqui no A, eu não consigo bater essa condição. Então, por isso que esse 2 aqui sai. Essa que é a ideia aí de quando eu tenho um arco não consistente. Né? Então, um arco não consistente é quando ele não vai conseguir ser satisfeito com um desses valores aí. O algoritmo, aqui tem até a representação do pseudo, né? Mas primeiro ele faz uma análise aí das restrições unárias, que são essas duas primeiras aqui, o B diferente de 3 e o C diferente de 2, por isso que eles sumiram aqui da representação. Aí ele vai fazer aqui uma representação de todos os arcos possíveis, né? Então tem aqui marcado 18 arcos, né? Na hora de representar esse arco, dá para ver aqui, ó, vou até numerar isso daqui. Ó. Então, 1, 2, não vou seguir a mesma ordem, é para ser um 2 isso. 2, 3, esse. Não estou seguindo a ordem dos números ali do lado, tá? 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, ó, eu tenho 9 arcos, só que aqui eu tenho 18, né? Por que disso daí? Porque as setas, né, aqui, ó, tá para os dois lados, então você considera os arcos dos dois jeitos. Então, por exemplo, esse primeiro, 1 e 2 ali, ó, ele está representando um arco de A para B e de B para A para D e de D para A. E aí por diante, com todos esses 9 exemplos aí. Aí qual que é a ideia do algoritmo? Ele vai selecionar um nó, né, um arco possível. Selecionando um arco possível, ele vai ver se ele consegue, pela restrição, tirar algum valor. Então, por exemplo, analisando essa restrição aqui, se eu estou analisando essa restrição, eu tenho que analisar o domínio do A e o domínio do E. Né? Se o A tem que ser maior do que o E, né, dá para verificar que o menor valor possível aqui para o A é 1. Né? Se o A tem que ser maior, não existe um número 0 nesse domínio onde a condição aqui consiga ser satisfeita. Ou seja, pensa lá, o menor valor possível para o arco, para o domínio de E aqui, é 1. Se o menor valor possível para esse cara aqui é 1, o menor valor possível para satisfazer essa condição de E menor do que A teria que ser o 2. Por isso, é tirado o 1 do A. Analisando isso daí, quando eu, pelo algoritmo aqui, só voltando para cá, né? Quando eu mudo o domínio de uma variável, né, que quer mudar o domínio de uma variável, domínio da variável A, aqui é 1, 2, 3, 4. Se eu tirei o 1 daqui, todos os arcos que estão relacionados com o A, no caso, esses dois aqui, eu vou precisar analisar de novo, ver se não deu conflito. Né? Isso que ele fala aqui no algoritmo. Eu seleciono um arco, vou excluir esse arco, analisar o domínio. Se o domínio mudou, eu tenho que reinserir esses arcos até que essa lista aqui, que ele chama de TDA, seja vazia. Então, tirei o A, esses dois em vermelho aí eu vou precisar analisar de novo, né? Que é o A com B, que é analisar esse arco aqui, e analisar o D com A, que é esse daqui. Certo? Então, as outras duas ligações do A, eu vou precisar analisar de novo. Analisando de novo esse elemento E
com A, né? Se o E tem que ser menor do que o A, mesma coisa, né? O E tem que ser menor. O 4 é o menor valor possível aqui, né? Então, esse 4 não pode existir aqui, porque senão eu não consigo satisfazer essa restrição do E menor que o A. Tá. Então, E menor que A, não, preciso tirar o 4 do E, porque não existe um valor onde eu consigo satisfazer essa restrição. Tirei isso daí, ó, tá vendo que eu estava analisando, cadê o mouse? Estava analisando essa restrição. As outras aqui, ó, essas 3, eu vou precisar analisar. Vamos supor que eu já tivesse, até marcar aqui, tá com amarelo. Vamos supor que eu já tivesse analisado essa restrição aqui em amarelo. Só que, por essa restrição, essa segunda aqui que eu estou rabiscando agora, por essa restrição mexer no domínio de E, eu precisaria analisar essa aqui em amarelo de novo. Então, vou colocar aqui, ó, em vermelho agora. Vamos supor que eu analiso essa restrição primeiro. Né? Analisei e tirei alguma coisa do domínio. Depois eu venho analisar essa segunda restrição. E se por essa segunda restrição eu tirei o 4 aqui, ó, eu precisaria analisar de novo essa restrição para ver se ainda consigo obter um resultado com esse algoritmo aí. Né? Então, tanto que ele fala aqui no pseudo, né, reinserir os arcos em TDA, que ele chama, que é essa lista. Mesma coisa, analisando as restrições aqui do B, né, o E menor que B, eu consigo ver que o B tem que ser maior. Né? Se o B tem que ser maior e eu tenho 1, 2, 3 aqui, ó, se eu colocar o menor valor do E, esse 1 não pode estar aqui. Então, ou seja, o B tem que ser maior. Para ele ser maior, ele não pode ser 1, porque se for 1, já quebra essa restrição. Por isso que esse 1 some do B. Se sumiu o 1 do B, as restrições aqui no caso, que tinha ligação com o B, preciso analisar de novo. São essas 3. Aí, outra análise aqui, ó, analisando o C e o D, C menor do que o D. Né? Se o C tem que ser menor do que o D, quer dizer que o D é maior. Para o D ser maior, não pode ter 1 aqui. De novo, mesma ideia. Né? O D tem que ser maior. Qualquer valor que você colocar, se você colocar o 1 aqui, você não consegue achar um valor de C onde ele seja menor do que o 1. Né? Então não tem como esse 1 bater. Tira o 1, todas as ligações aqui, ó, essas 3 que estavam para ser analisadas, eu preciso analisar de novo, se elas já tiveram sido analisadas e removidas, preciso analisar de novo. Mesma coisa aqui, ó, o C menor que o D, né, olhando para o D agora, né, olhando para o C, né, eu tirei o 1 daqui, olhando para o C. Se o C tem que ser menor, o 4 não pode estar aqui. Né? O C tem que ser menor. Então, se você coloca o 4 no C, que é esse valor, você não consegue achar um valor em D que consiga satisfazer essa restrição. Tirei o 4 do C. Se eu tirei o 4 do C, as outras duas ligações com o C, eu preciso analisar de novo. Aí vai. Isso daqui, esse TDA é como se fosse uma lista, né? Você vai analisando isso daí na sequência, vendo se você acha algum problema e analisando esses domínios desse lado. Né? Então aqui, E menor do que C. Se o E tem que ser menor, né, você tem aqui o 1 e o 3, a ideia é que o 3, por exemplo, o 3 não, o 1, por exemplo, você não poderia ter no C. Ou seja, o C tem que ser maior, né? Aqui a restrição é E menor do que C, quer dizer que o C tem que ser maior. Ou seja, vou tirar esse elemento daqui, ó. Tira o 1 do C. De novo, tirei o 1 do C, as outras duas restrições, ó, essas duas em vermelho,
Essa segunda aqui, principalmente, que eu já tinha analisado, já tinha removido ela aqui do meu TDA, eu preciso analisar de novo, ver se ainda bate. Né? Outra, de novo analisando isso daqui, só que pensando pelo E. Né? O C ó, já ficou com um valor aqui só. Né? Se o C já ficou com um valor, não tem como ele ser 3, porque o E tem que ser menor do que 3. Então, tiro o 3 do E. Tirando o 3 do E, se eu remover elemento dessa variável. Essas 3 restrições precisam ser avaliadas de novo. E aí vai, analisando o C com o D aqui agora. O D tem que ser maior. Né? Se o C já é 3 e o D tem que ser maior, esses dois elementos aqui eu preciso remover. Né? Vai sobrar só o 4 ali. Então, ó, mudou o domínio do D, porque eu tirei esses elementos. As setas que fazem ligação com o D, preciso analisar de novo. Olha elas aí de novo. Aí, o A com o D. Né? Analisando essa restrição aqui, A igual a D. Se o D só tem um valor aqui, o A eu vou precisar remover esses dois valores. Removi o valor do A, todas as setas que fazem ligação com A, as outras no caso, né, essas duas, preciso analisar de novo. Por isso está as duas aqui. Analisando B e D. Né, B é diferente de D. Analisando isso daí, eu já sei que o meu D é 4, se o B tem que ser diferente de D, eu sei que eu vou tirar o 4 daqui. Tirei o 4 daqui, mudei o domínio do B, todas as outras restrições com o B, preciso analisar. Né? Então aqui ó, é como se essa representação, é como se eu estivesse analisando esse arco, né? Analisando esse arco, mudou o domínio do B, eu vou precisar inserir os novos arcos relacionados com o B. Então, eu inseri esses 3 aí, que é os 3 que eu marquei em vermelho aqui, certo? Depois, analisando a última restrição aqui, né? Última que falta para resolver o problema, E menor do que B, eu já sei que o meu B é 2, né? Se o E tem que ser menor, eu posso retirar o 2 do E. Aqui. Retirando o 2, precisaria reinserir essas restrições. Analisando essas restrições, aqui você não acha problema. E finaliza. Então aqui eu comecei lá com um problema que tinha 9 restrições, né, que eu marquei lá no começo, que tinha o TDA com 18, e consegui resolver o meu problema. Consegui pensar que num escalonamento, por exemplo, se fosse esse caso aí de disciplinas, onde o E aqui, por exemplo, vai ser 1, né, depois B2, C3, D4, A4. Então pode ser uma representação aí de um escalonamento de tarefas para você resolver isso daí. Então a ideia do algoritmo é analisando arco a arco, vendo se eu consigo mudar o domínio de alguma variável. Mudei o domínio de uma variável, eu preciso reavaliar todos os outros arcos, né, desse domínio que mudou. Então é a ideia de como trabalhar com o algoritmo AC3. A gente chegou nesse caso aqui, ó, nesse problema aí. Ó. Cada domínio tem somente um valor. Né? O domínio é o que está representado dentro do estado. Né? Quando eu chego em algo desse tipo, eu sei que esse problema só tem uma solução possível. Eu poderia chegar em alguma resolução onde um domínio é vazio. Né? Como se eu, vamos supor, se eu tiro o 2 daqui, o domínio do B é vazio. O domínio de uma variável ser vazio quer dizer que não existe solução para o problema. Ou seja, eu não vou conseguir resolver esse problema. Né? Se for, por exemplo, lá, uma representação do coloração de mapas. Né? Dependendo do mapa, se você tem lá muitos estados lá, por exemplo, pensar no mapa do Brasil, né? Tem 26 estados lá, e eu tenho que, vamos supor, às vezes com 3 cores RGB, eu não consigo resolver esse problema de deixar todos diferentes. Né?
Às vezes eu preciso de 5 cores, 6 cores. Então, se você usa essa representação do PSR para tentar trabalhar com algo que não vai ter solução, você vai ter uma representação desse tipo aqui. Ó. Você vai ter um domínio que é não vazio, porque não tem como resolver o seu problema. E ainda você pode chegar no final do algoritmo, né, que é depois de analisar todos os arcos, você pode ter um domínio com mais de um valor. Né? Quando você tem algo disso daí, você teria que dividir o domínio, né, como se fosse chamar recursivamente para o algoritmo, no caso, né, pensando em cada um desses domínios, cada um desses valores possíveis para o seu domínio, para achar uma solução possível para ele. Né? Aí pode ter mais de uma solução, depende do problema, né? Quando você tem alguns domínios com mais de um valor. E só tem tranquilo não, essa parte eu acredito ser um pouquinho complicado, né? Mas tem pouca coisa relacionada a isso daí. O exercício que eu não coloquei ele ainda, nem sei se vai dar para colocar isso daqui ainda, deixa eu voltar para cá e tentar fazer isso daqui de novo. Tem esses slides que ainda também não subiu ali, ver se agora vai nada. Tá, o exercício, ó, esse é um arquivo aqui também, por isso que eu estou tentando fazer o upload disso daí. É aquele exemplo que estava no final da aula 6, ó, que é esse problema aqui, né? Usar essa ideia aqui para coloração de mapas. Então é como se eu tivesse aí A, B, C, D, E, F, né? Então eu tenho aí 6 estados e eu quero trabalhar com esses 6 estados para coloração de mapa usando o RGB. Então aqui ele está descrito o problema, né? Coloração de mapas. Quando fala coloração de mapas, acho que eu nem coloquei aqui, mas a ideia do coloração de mapa é regiões vizinhas não pode ter a mesma cor. Então tem que usar o RGB. Aí, dois problemas aqui. Fiz aquela mesma ideia de um outro exercício aí do fórum. Ó. Coloquei lá os nomes. Né? Tem duas resoluções. Ou vai resolver por heurística de grau, ou por busca em profundidade para o PSR. Né? Aí coloquei só na ordem aqui. Ó, heurística, busca, e tem o nome de todo mundo aqui, igual que eu fiz lá da última aula. Né? Então, o heurística de grau, o que você precisa fazer? Representar aquela tabela com a sequência de cada uma das atribuições. Né? Então, a tabela é uma que tem aqui. Né? Essa daqui. Aqui eu estou usando heurística de grau para ver como que eu vou resolver o problema aí do coloração de mapa da Austrália. Né? Que é o SA. SA, porque o SA tem 5 ligações. Então, eu ordenei pela quantidade de ligações que cada uma das variáveis fez. A cada linha, que é essa representação, primeira linha, segunda, terceira, eu faço uma atribuição nessa ordem aqui. Isso é resolver com heurística de grau, certo? Então, montar a tabela e a mudança no domínio em cada uma dessas variáveis. Né? Isso, o primeiro. O segundo, que é busca em profundidade para o PSR, aí é a árvore de busca resultante e um dos caminhos para a resolução. Né? Se você pensar, por exemplo, nesse problema, usando o RGB, ele pode ter N soluções. Ele tem N soluções. Você tem que pensar como você vai chegar em uma delas usando a busca em profundidade. Aí, para representar o busca em profundidade, tem um outro exemplo, que é esse daqui. Né? Que aí eu vou fazer algo desse, uma árvore desse tipo aqui. Né? Nó raiz começa vazio, a cada nó da sua árvore, você faz uma atribuição. Então, se ele tinha lá 6 estados, a sua árvore aí vai ter 7 níveis, né? Contando com o raiz, no profundidade. Certo? E só, né? Representar para o PSR aqui usando busca e profundidade, representar a árvore de busca, nessa ideia aqui, e o caminho onde você vai ter a solução correta. E só. Aí eu vou, se conseguir fazer o upload disso daí, né? Mas eu passo aí, acho que passo para o Fábio que avisou aí, pelo menos, já para adiantar para vocês, para você quiser já ir fazendo aí antes do estúdio voltar. Ó. Pelo jeito aqui não vai, não.
certo? Então eu vou mandar, o Fábio que avisou aí também, eu passei o link para ele, acho que ele passou no grupo do WhatsApp de vocês aí. Vou mandar finalizar aqui já, finalizando, já mando para ele, aí acho que é mais fácil. Se alguém quiser ir fazendo, adiantando, né, melhor agora, certo? Alguma dúvida? Certo? Então não. Opa, pode falar. Oi, não. Oi. Ah, tá, beleza. Não, não, Então falei eu já não. vou mandar, já mando o arquivo para o Fábio